Olá pessoal, nós vamos nessa aula realizar uma simulação de filtros ativos de segunda ordem. A ideia é exemplificar todo o processo de simulação. A ideia é apresentar essa simulação utilizando o Tina. Nós vamos mostrar todo o processo de projeto do filtro e em seguida vamos implementar ele no simulador. Então nós temos aqui projeto, eu não coloquei aqui, mas tem projeto de filtro passa baixa, ativo, Silent Key, do tipo Chebyshev. E aqui temos a apresentação da simulação. E levantamento da curva de Bode, nós vamos mostrar todo o processo também. E vamos também comparar com os valores obtidos analiticamente aqui nessa parte do projeto. Então nós vamos vir com os resultados obtidos no projeto, que vão ser utilizados aqui na simulação, mas também vão ser utilizados na análise do resultado. Então está aqui, projetar e testar um filtro passa-baixas ativo de segunda ordem. A frequência de corte que eu quero é de 100 Hz. O fator de qualidade é 1,5. Aqui já é o Chebyshev, aquele que tem ondulações. Então já estou imaginando uma curva de Bode, um diagrama de Bode, com a presença da ondulação. É necessário encontrar a frequência de polo, porque as expressões que a gente tem, elas usam a frequência de polo, não a frequência de corte. Vamos utilizar o gráfico do slide 16 da aula 8B para este fator de qualidade. Então vamos começar. Aqui está a expressão. Essa expressão é encontrada nesse gráfico, no slide 16 da aula 8B. Vocês podem acessar e verificar isso. Na sequência, nós vamos fazer o seguinte. Vamos modificar um pouquinho. Vamos colocar como o valor que nós estamos achando a frequência de polo, ao invés da frequência de corte, porque a frequência de corte já foi dada, não a frequência de polo. Então vamos ter essa expressão. O Kc nós encontramos facilmente no gráfico. Para Q igual a 1,5, o Kc igual a 1,2. Em seguida, o Fc nós temos, que é 100 Hz. Então nós calculamos o Fp. Aqui está. O Fp vai ser igual a 100 dividido por 1,2, que é 83 Hz. Esse aqui é o valor que nós vamos utilizar nas equações a seguir. Nós já temos a frequência de corte. Usando esse gráfico aqui, nós encontramos a frequência de ressonância, FO, e a frequência menos 3 dB, em que o ganho está em menos 3 dB. Então, uma observação bem prática, bem interessante, tá ok? É questão de bom senso de projeto. Pensar o que eu tenho disponível em termos de componentes para utilizar na implementação desse circuito. Então, olha aqui. Como é mais fácil obter a partir de associações resistores de valores nominais não comerciais, será escolhido um valor nominal para C1 e o valor C2 será 9 vezes maior que C1. E o valor de R1 igual a R2 igual a R será calculado. Percebem aqui? Então, se eu fizer uma associação de capacitores, os capacitores associados, principalmente em paralelo, eles vão ter um aumento da perda. Eles têm uma perda de corrente devido à sua construção. Se colocar em série também é inconveniente. Então a associação de capacitores não é legal. Vamos fazer a associação de resistores. Para fazer a associação de resistores, vamos assumir valores aqui para C1 e C2. Note que se 9 vezes maior, nós vamos verificar isso. Aqui está. O fator de qualidade 1,5, nós temos essa expressão. Eu creio que vocês conhecem essa expressão, está lá nos slides da aula 8B. Aqui está, se eu fizer aqui 1,5 dividido por meio, vai dar 3. Agora é só levar ao quadrado os dois, encontra aqui C2 sobre C1 igual a 9. E, portanto, C2 vai ser 9 vezes C1, que é o que está escrito aqui embaixo. Aqui a expressão é conhecida, vocês têm ela nos slides, para o caso de filtro passa-baixas. A ideia é vocês olharem lá e conferirem essa expressão. Aqui é FP. Agora eu já coloquei o valor certo do FP, que é 83. Só faltou colocar o Pzinho aqui no lugar desse C, que por engano eu deixei o C, tá? Olha aqui a expressão, ó, FP, 1 sobre 2π, ó, R ao quadrado, sai para fora, tá ok? E fica R. E o C1, C2 vai ficar como? Vai ficar 9 vezes C2. Então, C1 ao quadrado
vai sair fora, o C1 ao quadrado sai da raiz, fica aqui do lado do R. E aí fica só o 9 aqui dentro da raiz. Então, 9, raiz de 9 é 3. 3 vezes 2, 6. Aqui o 6 aqui. πr, o R estava já fora. Aqui é o C1, que eu assumi que é 1 microfarads. Eu escolhi esse valor, tá? Eu, como projetista, esse valor é um valor nominal que você encontra nas lojas. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o valor de R. Simples assim. O R é o que eu vou obter calculado. O C1 e o C2 eu já sei os valores. Um é 1 microfarads e o outro é 9 microfarads. E aqui está o valor de R, 640 ohms. Nós temos aqui todos os elementos que nós precisamos para colocar no nosso circuito. E aqui está o nosso circuito. Aqui o C2, 9 micro. O C1, 1 microfarads. Os resistores R1 e R2 são iguais, 640 ohms. Eu coloquei essa carga aqui, RL, de 1K, mas poderia ser 10K, 20K. 100K já é um valor bastante elevado. Eu quero meio que simular uma carga real. As cargas aqui na saída de um amplificador operacional 741, ele aguenta ali da ordem de 100 ohms, talvez 80 ohms. Isso tem que ser visto no datasheet, tá ok? Pela experiência que nós temos, um RL de 1K é o suficiente. E foi isso que eu escrevi aqui, essa nota, o que eu acabei de falar. Vou usar aqui V1 e V2, a alimentação do AO 10 volts, e o 741, devidamente aqui na nossa fonte. E agora nós vamos realizar essa simulação juntos. Eu vou lá para o simulador, vou montar o circuito do simulador junto com vocês, e em seguida vamos simular e obter os resultados para diferentes valores de frequência. A gente vai variar a frequência aqui e vamos obter a curva de Bode. É isso que nós vamos fazer agora. Agora estamos aqui no simulador e vamos efetuar a montagem do circuito aqui no simulador. Então vamos começar aqui colocando no Basic, colocando as referências. Acho que eu vou precisar de 1, 2, 3 referências. O ESC. Agora eu vou colocar a minha fonte sinal. Vou colocar ela aqui. ESC. Vou colocar as baterias que eu vou precisar. Vou colocar uma aqui, outra aqui bem alinhada. Vou colocar outra referência aqui. Clicar aqui, colocar outra referência bem aqui, que é a referência das baterias. Posso até inclusive conectar. Pronto. Já posso ajustar as baterias para 10 volts cada uma. Então, vou colocar 10 aqui, Enter. E 10 aqui, Enter. Prontinho. Aqui tem minha bateria, o positivo do AO e o negativo. Vamos colocar agora o nosso amplificador operacional, os semiconductors. Eu vou colocar esse aqui, esse aqui. Isso, agora eu vou clicar 2 vezes em cima dele. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos. E aqui está o standard. O standard eu vou escolher o 741. Esse 741 sem o A ou C. Vamos escolher esse aqui. Vou dar OK. Deixa eu ver. Aqui eu vou colocar AO. Pronto, só para ficar mais bonitinho. Aqui eu vou fazer o seguinte. O positivo está aqui embaixo. Eu vou colocar de uma forma que fique mais... vou colocar o positivo. Eu vou rodar ele aqui dessa forma. Ctrl R. Aí rodou, certo? Ó, o positivo ficou aqui em cima. Agora eu venho aqui em Edit. Pego Mirror. Assim, olha como ele ficou. Só mudei a posição dele só. Podia funcionar, ele funcionaria naquela posição tranquilamente. É só mais um preciosismo meu aqui. Eu vou mexer aqui nessa posição desse label aqui. Pronto. Agora vamos colocar os resistores. Então vamos vir aqui para o Basic. Vou colocar aqui o R1 e o R2. Então aqui os resistores. E tem o resistor de carga também. Vou dar um Ctrl
R, o resistor de carga vai ficar por aqui. ESC, eu ponho ele aqui alinhadinho para ficar bem legal. Pronto, está feito o resistor de carga. Vou já mexer nele aqui, deixar ele já do jeito que eu quero. Já está em 1K, vou deixar o default 1K. Vou colocar aqui RL. Isso. Pronto. Agora vamos colocar os capacitores. O C1 aqui e o C2 aqui. ESC. C1 e C2. O C1 eu vou girar ele. Ctrl R. Vou girar o label. Eu sei que o C1 é 1 micro. Já dá para imaginar por que eu escolhi esse microfarads. Vou colocar ele aqui, na posição que ele deve ficar, alinhado com a referência. Pronto, está feito aqui. Eu vou colocar aqui esse VG1 aqui. Eu vou colocar mais para, vou colocar para cá. Vou colocar só com VG. Já vou ajustar o VG1, já aproveitar que eu acessei ele. Vou colocar ele em senoidal. Amplitude 5 volts. E a frequência, vamos colocar uma frequência qualquer aqui. Como eu sei que a frequência de corte está lá por 100 Hz, vou colocar um 80 aqui, que é a frequência de polo, 83, né? Vou colocar perto de 80, sem offset. Deixa eu ver se ficou, não deu ok, agora sim, ok, pronto. Esse aqui é o VG, deixa mais pertinho, pronto. Agora, deixa eu ver, faltou uma ligação aqui, lembrando que esse aqui é um seguidor de emissor, a gente usa sem ganho. Então, a gente tem que colocar isso aqui. Isso, seguidor de emissor, velho conhecido, certo? Lembrando que isso aqui é 9U, ou 9 micra. Pronto. Tá aqui as designações, ela está semelhante ao que está nas aulas. Eu vou colocar aqui 2 medidores, meters. Eu vou colocar aqui na entrada, vou dar Ctrl R, pronto. E o outro eu vou colocar na saída, também vou dar Ctrl R. Pronto. Feito isso, do ESC, vou conectá-los. E aqui eu vou mudar o nome para saída. Feito isso, vamos realizar a simulação agora. Está no ponto para ser simulado. Vou colocar aqui, aqui é necessário, antes de colocar o osciloscópio e o gerador de sinais, é necessário fazer uma análise aqui. Eu faço um ERC para verificar se tem algum erro. Não tem, está tudo ok. Alguma advertência ou erro. Agora eu vou colocar aqui em transiente, Ctrl Alt T se quiser. Costumo colocar aqui, nesse caso aqui 20 mili. E aqui vamos colocar 40 mili. Então uma frequência reduzida. Pronto, fez aqui a simulação, vou separar. Visualizar as entradas separadas para ver quem é quem. Aqui está. Olha que interessante, já dá para visualizar algumas coisas. A entrada, esse sinal, coincide com o sinal do VG. E a saída, notem que está defasada, quase defasada de 180 graus. Quase, não chega a 180 de defasagem, é menos. E a amplitude, elas estão próximas. Aqui a saída está em 4 volts aproximadamente de pico. E aqui 5 volts de pico. Dá para a gente ver claramente aqui. Esse aqui não tem sentido variar. Tá? Ele vai ser sempre igual. Agora esse aqui vai depender da frequência.
A gente vai estudar isso usando o osciloscópio. Então vamos começar a fazer isso agora com o osciloscópio. Eu venho aqui em TM, o gerador de funções já está setado no ajuste que a gente já fez. É o VG na saída, 80 Hz e amplitude 5 volts. E vamos colocar aqui TM novamente, o osciloscópio. Está aqui o osciloscópio. Já está aqui ajustado na entrada, eu tenho a saída também, ó, a saída e a entrada estão aqui. Vamos pôr para rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Run. Aqui está o sinal. Eu vou aumentar aqui, a escala, né? Escala de volts por divisão. Coloquei em 2. O 2 aparece bem aqui. Posso acompanhar por aqui ou por aqui. Por aqui é melhor quando tiver os dois. Vou colocar aqui source. Em vez de externo, eu vou colocar em entrada o down mode e usar o normal. Ele fica paradinho. Agora eu vou colocar a saída. Aqui está o sinal de saída. Conforme a gente previa, ele está com aquela mesma defasagem que nós vimos na outra simulação de transiente. Vamos colocar aqui, aumentar aqui a escala um pouquinho. Na verdade é o contrário. Eu sempre faço por tentativa e erro aqui. Pronto. Aquela mesma onda que nós vimos na análise transiente, ela está aqui presente. Pronto, está feito. Agora nós vamos começar a variar a frequência. Vou começar aqui de 10 Hz em diante, ok? E o que eu faço? Eu vou ajustar aqui a escala. Vou diminuir aqui essa outra escala aqui, isso aqui para saída. Saída 2, olha aqui, entrada e saída. Note que em 10 Hz elas estão praticamente na mesma fase. Não está exatamente na mesma fase, mas está quase na mesma fase. Eu vou, por via das dúvidas, eu vou medir essas fases. Vocês observem como que eu vou fazer isso. Eu vou dar uma ampliada aqui. Aqui diminui, aqui amplia para baixo. Aqui, mexi na escala aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a fase direitinho, essa diferença de fase aqui, ó, que eu preciso medir. Vou mexer aqui de novo. Aqui já não dá. Então aqui que eu vou ter que usar. Eu uso esse cursor. Eu dou um ON, cursor A. Ele não funciona muito bem, mas vou tentar usá-lo assim mesmo. Ele chega, uma hora ele vai. Pronto, foi. Mais uma. Pronto, acho que chega. Se eu mexer mais, vai piorar. Vamos colocar o B. Agora é o B, dou um ON, ele aparece. E a ideia é colocar ele aqui, ó. Alinhado, esse vertical aqui, aqui. Vocês vão ver, vocês vão ver como. É semelhante à luta. Ele devia andar livremente aqui, mas não anda. Aqui, consegui fazer ele chegar. Eles se alinharam. E aqui está. Tem que olhar com cuidado. Pronto. Aparentemente está ok. Olha aqui, esse valor aqui é a nossa diferença de fase. Eu vou usar isso aqui em módulo, tá ok? É o dx. Essa variação aqui, essa distânciazinha aqui, ela é 2,17 milissegundos. Eu anoto. Aqui, 2,17 milissegundos. Eu vou anotar aqui. Estou anotando os valores, tá? Para ter aqui 10 Hz, aqui, entrada, saída. Estou fazendo uma tabela aqui e a fase φ. E o período é a gente obtém da própria frequência. Eu vou assumir que o período ele fica certinho, tá? Não tem nenhuma mudança no período do sinal. A entrada também eu vou manter em 5 volts de pico. E vou medir a fase. A fase já está aqui na tela. A fase está bem aqui, ó. 2,17 milissegundos dx, ó. Tá vendo?
Espero que vocês estejam visualizando aqui, esse dx aqui. Então vai ficar 2,17. Não importa o sinal, porque é a posição dos cursores, então é milissegundos. Eu vou fazer regra de 3 para encontrar isso em graus ou radianos, tá? Eu vou medir, anotar a saída também, tem que anotar. A saída está igualzinha, os dois. Vamos olhar aqui. Eu vou observar aqui. Eu vou usar o osciloscópio para fazer essa medição da saída. Eu já medi a fase. Eu vou dar uma... mexer aqui para ele ficar mais próximos. Favorecer a leitura. Vou tirar esses cursores. Não preciso mais deles. Pronto. E aqui efetua a leitura. As duas, a entrada e a saída, elas estão aqui, ambas sem offset, tá? Então o eixo 0, o eixo X das abscissas, ele fica bem aqui, o eixo. Então para cá é pico, para cá é menos pico. Os dois pico a pico. Então eu vou fazer a leitura de pico, tá ok? Pico. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos misturar pico com pico a pico, tá? Então vai ficar, ó, aqui 2 volts, tá? Aqui mais 2, 4. E aqui é o seguinte, mais 2, 6. Então aqui tem 6. Só que ele está no meio, entre o 4 e o 6. Significa que aqui no meio, note aqui as divisões que você tem, tá? Tem 1, 2, 3 divisões. Então, aproximadamente, esse do meio vai ser exatamente o 5 volts. Ó, 5. Tem 5 volts e um pouquinho aqui. Vamos colocar 5, digamos aqui. Aliás, eu vou fazer uma coisa, tá? Eu vou abaixar essa amplitude aqui. Eu preciso dela com 4 volts. Melhor. Isso. Ó, já diminuiu conforme eu esperava. E depois eu vou... Estava em 5, né? Agora está em 4. Eu mudei aqui para 4, tá? Porque eu acho que lá na frente vai saturar. Não sei exatamente, mas por via das dúvidas eu mantenho em 4. Então 2, 4, aí ficou 4 certinho aqui, ó. 2, 4, 4 volts. Então anoto. Esse 4 volts tá aqui, tá anotado. Ok. Estou aqui com a folha, anotando 4 volts de pico. Todos os valores são de pico. VP. Aqui VP. Pronto. E aqui milissegundos. Pronto. Agora vamos anotando. Vou variar a frequência agora. Vou voltar aqui para FREQ. Vou mudar para 20 Hz. Pronto. Note aqui que mudou. Eu já aproveito e já faço a leitura. A saída que eu estou fazendo a verificação, a entrada, a saída é o vermelho, né? Tá escrito aqui, ó. Aqui a saída é o vermelho e a entrada é o verde. E o vermelho, vocês notem que quando eu coloquei a frequência em 20 Hz, houve um aumento aqui. Ele subiu até aqui, ó. Então aqui é 2, 4, 5. Entre 4 e 5 tem 4,5, né? Aqui é 4,5. Tem aqui 4,5. Temos aqui o nosso valor de amplitude. Então vou anotar aqui 4,5 para 20 Hz. 20 Hz, 4,5 volts de pico. Pronto, agora tem que medir a fase. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Aqui fecha mais. Para abrir tem que ir assim. Pronto, acho que assim, vamos ver se assim melhora. Assim ficou melhor. Só que como os cursores, eles têm uma certa rebeldia para chegar até aqui. Não, vamos fazer assim, ó. Vou fazer assim, deixar bem aberto. Tem uma medição da fase melhor aqui. Então vou colocar os cursores aqui. Ligo o cursor A. Ele já apareceu na posição praticamente. Então vou deixar quietinho. Ligo o cursor B, que também apareceu quase na posição. O A já está na posição, ele está em cima do sinal verde, do sinal na cor verde, que é o sinal de entrada. E eu vou ter que colocar esse outro cursor aqui, da forma como você já... que a gente
vai fazer repetir aqui, pronto, ele está quase na posição. Ó. Note que esse cursor verde, tanto o azul quanto o vermelho, esses dois cursores, o A e o B, eles estão sobre a entrada. Ó, ambos estão cruzando aqui no sinal de entrada. Tem como mudar, eu não sei ao certo como mudar, acho que é só mexendo aqui, alguma coisa, mas eu estou usando de uma forma, estou pensando não na amplitude, tá? Essa diferença de amplitude aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, essa diferença de amplitude, mas eu não estou querendo saber da amplitude, eu quero saber da fase, então eu quero que do tempo, no intervalo de tempo entre esse ponto e esse, então eu vou andar com esse cursor azul um pouco para a esquerda, até ele chegar aqui. Observe, se ele não pisar na bola, ele parece que deu, parece que está certinho em cima. Tem que ficar alinhadinho aqui com aqui esse ponto, com esse ponto aqui, olha, tá vendo? Tá? Então tá alinhadinho os dois. Não importa que essa leitura que ele está fazendo aqui embaixo, tá? Eu estou interessado no cruzamento aqui com o vermelho. E esse aqui, cruzamento na vertical com o verde, tá? Eu estou interessado só nos cruzamentos verticais. E um deles tem que ficar na posição 0, tá? Que é o que eu vou usar como referência. E está aqui a leitura. A leitura para 20 Hz do tempo da fase vai ser 1,99 milissegundos. Está aqui, ó, 1,99. Vou variar a frequência, vou colocar agora ela em 30. Vou dar uma mexidinha aqui, para ficar mais assim. Pronto. Agora, eu poderia até usar o cursor para fazer a medição, só que eles são tão ruins que eu não me animo muito a utilizá-lo. Então eu vou fazer assim, vamos lá. Aqui vai ficar, olhando aqui, ó, vai ficar 2, 4, e aqui 5, bem no meio é 5, aqui em cima é 6, tá? Então 2, 4, 6, entre o 4 e o 6 tem o 5, e ele está aqui praticamente no 5. Então, digamos que seja 5 volts, então, 5,1, alguma coisa assim. Vamos colocar 5,1 volts no 30 Hz. Tá? Agora vamos medir a fase. Note que é um modus operandi, tá ok? Então, eu vou agora alinhar aqui. Eu vou mexer aqui, para ele abrir. Tem que ser para baixo, nunca lembro. Pronto, ele deu uma abertura boa. Então eu vou colocar os cursores ou aqui, que é a diferença de fase que a gente tem. O desafio é fazer o cursor andar até lá. Ele dá muito trabalho para fazer isso. Infelizmente é o único empecilho que nós temos aqui. Não são amigáveis. Está quase, deixa eu ver. Acho que chegou, está na posição, olha aqui. Olha aqui, estão no eixo. Aqui o vermelho, que é a minha referência sempre. Aqui, nesse ponto aqui, ó, é quando cruza, né? E aqui, também nesse intervalo de tempo, é quando cruza. E ele mede a diferença, ó. A diferença aqui, ó, 2,63. Eu vou anotar aqui, 2,63. Aparentemente está ok. 30 Hz, agora vamos para 40 Hz. Agora o modus operandi, tá? Vou de 10 em 10. E quando chegar lá para o 70, eu vou de 5 em 5, porque eu sei que a frequência de polo é 83, logo em seguida vem a frequência de ressonância, e depois a frequência de corte, e frequência menos 3 dB, e elas estão todas ao redor de 80 até 110, 105, tá? Então eu vou, quando chegar no 70, eu vou fazer 75, 80, 85, 90, tá? Então vamos lá. Agora 40. Nossa, 3,07 para 60 Hz. Espero que essa leitura esteja certa. Deixa eu analisar aqui. Ambos descendo. Não, não está certa essa leitura. Um está descendo e outro está subindo. Não é assim. Ou ambos subindo ou ambos descendo. Então esse azul, na verdade,
ele tem que ficar aqui, ó. Eu coloquei no lugar errado, então é aqui, ó. Então vamos voltar ele. Ele tem que ficar aqui, aqui. Pronto, agora sim, leitura certa. Ó, que eles não estão conseguindo ficar um em cima do outro. Então vai ter um erro grande aqui. 5,05. Vamos usar 5,05. É 5,05. E vamos para a amplitude. A amplitude dá 2, 4, 5 de novo. 5. Acho que aqui 5. Ou 4,4. Não, 4, isso aqui é 5, aqui é 4,8, né? Então nós vamos colocar 5. Nossa, 60 Hz 5. Esperava que fosse isso não. Mas tudo bem. Por via das dúvidas, eu vou medir aqui com 65 Hz. Vamos lá. Simulações realizadas. Creio que não tem mais nada para medir. Então é isso aí. Vamos agora mudar para o outro ambiente, que é o ambiente da planilha. Nós estamos agora no ambiente da planilha e vamos colocar na tabela todos os valores que nós anotamos no experimento. Então aqui vai ser frequência, F, medido ou simulado, a entrada, a saída e a fase. E aqui vamos colocar aqui a fase em radianos. Isso. E aqui a fase em milissegundos. Pronto. Então vamos lá. Eu já fiz por 5 Hz. Deu a entrada sempre 4, e a saída deu 4, e a fase deu 1,44. Essa fase aqui eu já posso colocar aqui igual a 2 vezes o π vezes 2π. O valor é a frequência, SPF, aqui, frequência, vezes esse valor aqui, vezes 0,001, que é 1 milissegundos. Isso, acho que deu. Então vamos dar um enter. Isso, deu em radianos. Vou mexer aqui. Praticamente 0 radianos. Vamos ver se vai dar. Como vai ficar? Vamos colocar tudo no meio. Pronto. Ele vai calculando sozinho. Vou colocar aqui em azul para diferenciar. Valor calculado. 10. A entrada é sempre 4. Vou pôr tudo 4. Pronto. Agora a saída vai mudar. 10 Hz ficou 4 e 2,17. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá.
acrescentei uma coluna, a fase em graus, vamos lá, 20, saída para o 24,5, a fase que anotamos 1,99, 30, saída deu 5,1 e a fase 2,63. Agora 40. Aqui o AV barra DP. Pronto. Aqui vai ser igual saída sobre entrada. Aqui está o resultado obtido. O que eu fiz aqui foi plotar aqui as frequências, as entradas todas iguais, as saídas foram medidas, as fases que foram medidas aqui em milissegundos. Fiz a fase em radianos, usei a regra de 3 que eu mencionei. E aqui também a fase em graus, passando de radianos para graus, tudo muito simples. E nessa outra coluna coloquei o valor do ganho, que é saída sobre entrada. Fiz esse quociente aqui, saída sobre entrada, nessa coluna. E o AVDB, 20 log do ganho. Então isso aqui está em decibéis. Aqui estão os gráficos. A ideia agora é a gente comparar essas curvas obtidas aqui com relação ao resultado teórico, que foi calculado, previsto. Após obter as tabelas correspondentes ao ganho com relação à frequência e a fase com relação à frequência, nós obtivemos esses gráficos correspondentes, conforme já mostramos anteriormente lá na planilha. As curvas de Bode, elas se apresentaram qualitativamente coerentes, ou seja, o comportamento que está aqui, ele está coerente com o comportamento que se esperava na teoria, segundo os gráficos que nós já apresentamos na aula anterior. E também o comportamento com relação à fase também está coerente. Note que aqui já chegou num patamar, aqui embaixo também temos um patamar, e o comportamento
aproximadamente este aqui. Tem um certo erro aqui, na maneira como foram calculados os valores, mas que não são prejudiciais para o comportamento qualitativo. A ondulação Chebyshev está aqui, e a seguir vamos fazer aqui, estimar aqui o decaimento. Então, o decaimento estimado em dBs por década será feito dessa seguinte maneira. Nós temos aqui vamos fazer um zoom aqui dessa região. Essa aqui é a frequência de corte, ela está bem aqui quando passa pelo zero. E no nosso caso aqui, ela não coincidiu, nós estamos escolhendo aqui uma frequência de 100 Hz, aproximadamente 100 Hz aqui no gráfico, e escolhendo também uma frequência de 60 Hz aqui no gráfico. E obtivemos aqui uma variação de 0 a 9 decibéis, aqui de 0 a 9 decibéis, mais ou menos por aqui. A frequência de 100 Hz, que é a frequência de 100 Hz aqui. E a frequência de 67 é a frequência que está quando a curva passa no zero. Vamos obter essa inclinação, basicamente é isso. Vamos obter uma regrinha de 3, que vai determinar esse decaimento aqui, que corresponde a esse decaimento aqui, é esse aqui, de uma forma idealizada, né? Então vamos lá, vamos fazer uma regra de 3. 9 decibéis corresponde a 35 Hz de variação, aqui do 67 até o 100, vai dar, na verdade, 33. E nós vamos encontrar esse valor aqui. Aqui 33, então o valor aqui vai ser um pouco maior. A gente vai corrigir isso. Discussão e análise dos resultados. Aqui estão os resultados, a tabela com os valores obtidos com a simulação, bem como os cálculos. Então, exatamente aqui, o calculado está aqui e o simulado está aqui. Nós notamos que há uma boa discrepância entre esses valores. Vamos discutir isso no próximo slide. Há uma discrepância entre os resultados obtidos e apresentados na tabela do slide anterior. Um dos fatores é a maneira como o simulador calcula cada um dos valores. Outro fator são os arredondamentos feitos para os valores de R1 e R2. E um terceiro fator é o fato dos valores de Kx, ou seja, Ko, Kc e K menos 3 dB, serem aproximados. E isso leva a valores experimentais diferentes dos calculados. Esses aproximados aqui é 2 vezes aproximados. Aproximados porque a curva que está lá no slide, na aula 8b, é uma curva experimental, empírica e que não é precisa. E também a forma como nós obtivemos os valores de K olhando para aquela curva. Aqueles valores de K foram aproximados. E não nos preocupamos num rigor bastante elevado na obtenção dos valores de K. Por isso, é um dos fatores que ocasionaram a diferença entre o calculado e o experimental, ou simulado. Conclusão: uma metodologia para obter o comportamento de um filtro Passabassanin-Chebyshev foi proposta e verificada por meio de cálculos e simulações usando TINA-TI. Embora os resultados obtidos com a simulação tenham sido discrepantes em comparação aos resultados calculados, há uma boa concordância qualitativa. Então, o comportamento das duas curvas está coerente com o que a gente esperava para um filtro passa-baixas. Eu creio que é só isso. Então, um abraço, até mais.